Olá, meus irmãos, Shalom. Aqui é o Padre Jonas Xavier e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sacramento da reconciliação, sobre a graça e o privilégio que nós temos de sermos perdoados por Deus de uma forma muito certa, de uma forma muito concreta, como é próprio de todo sacramento. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o sacramento todo sacramento é um sinal visível e eficaz, anote essa palavra, eficaz, eficiente, de um sinal visível e eficaz de uma graça invisível. Então, o que acontece com o sacramento da reconciliação e os demais sacramentos? Eles são sinais, eles representam algo que é maior do que o sinal em si, porque eles representam uma graça, e a graça é invisível, mas nós tornamos-la visível através do sacramento. Então, por exemplo, no sacramento do batismo, como é que eu sei que eu sou batizado? Como é que eu sei que eu me tornei um filho de Deus? Como é que eu sei que eu me tornei um membro da igreja? Muito simples. Eu posso até não lembrar, mas deve ter talvez até uma foto. O padre colocou água em mim com a baciazinha, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me mergulhou na água, depende do lugar. E o que acontece com isso? Tem ali os elementos, tem as palavras e o padre aconteceu o sacramento. Se aconteceu o sacramento, esse sacramento é eficiente. Ele é eficaz. Simplesmente aconteceu. A gente não pode não ter acontecido. É assim. Então, de fato, aconteceu. Eu me tornei um filho de Deus, eu me tornei um membro da igreja. E esse sacramento não vai mais se repetir porque ele aconteceu. Não temos dúvida. Na nossa fé, nós não temos dúvida se aconteceu ou não. Certo? Eu tenho um amigo que tem muito tempo que eu não vejo, o Kleber. Era meu amigo de infância, lá em Palmas, Tocantins. E ele era de uma igreja evangélica e eu era católico, e a gente se admirava, a gente era amigo, né? E a gente até partilhava muitas coisas sobre a nossa caminhada. E ele dizia assim comigo, rapaz, é porque eu fiz um pecado, eu cometi uma coisa que eu não sei se Deus me perdoou disso. E aí ele dizia que vivia pedindo perdão. E eu disse, por causa desse pecado, né? E eu falei assim, cara, engraçado, eu não consigo nem te entender. E ele, como assim não consegue? Não, porque eu provavelmente já fiz coisas piores do que você, mas eu dizia que não conseguia entender porque na nossa fé a gente tem um sacramento. E o sacramento me dá a certeza do perdão. Então, se eu recebi o sacramento, se eu recebi o sacramento da penitência, no caso da reconciliação, são nomes diferentes para o mesmo sacramento. Se eu recebi esse sacramento, eu simplesmente não posso não ter recebido. Simplesmente eu tenho certeza que aconteceu. Simplesmente eu tenho certeza que ali Deus me perdoou. Se o padre disse aquelas palavras, os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu estava ali arrependido, simplesmente aconteceu o perdão. Eu tenho uma certeza sacramental de que deu certo. Por isso eu não vou confessar o mesmo pecado. Seria até quase como outro pecado. Seria como um pecado contra o Espírito Santo. Confessar de algo que eu já confessei. Por quê? Porque eu tenho uma certeza de que eu fui perdoado. Certo? Também um outro detalhe sobre o sacramento da confissão é que Deus ele encontra outras formas de perdoar pecados, certo? Eu vou dizer assim, tem uma passagem dos Atos dos Apóstolos que fala do sacramento do batismo, mas a gente lê os sacramentos. É porque o mais comum, assim, como é que eu digo, os mais ordinários na liturgia mais antiga mais antiga que eu digo ali na época de Jesus e dos apóstolos, era o batismo, era o batismo
e a Eucaristia, que Jesus celebrava com mais frequência. Mas os outros sacramentos também, Jesus perdoou pecados, então também acontecia, mas era menos frequente. Inclusive, como é que eu digo? Ele era menos frequente no sentido de que existem várias narrativas de passagem onde Jesus multiplica o pão, onde Jesus transforma o pão. Enfim, a Eucaristia era muito visível. Os primeiros cristãos, nos Atos dos Apóstolos, eram assíduos na fração do pão, ou seja, participavam da missa com frequência. E nos Atos dos Apóstolos fala também muito do batismo. E uma das passagens diz assim, diz que quem crê e for batizado será salvo. Isso é uma grande verdade, é uma verdade bíblica. Quem crê, quem acreditar e quem for batizado será salvo. Não está dito que quem não for batizado não será salvo. A gente confia na misericórdia de Deus. Deus tem outros caminhos. Mas o caminho ordinário, o caminho comum de Deus salvar é através dos sacramentos, no caso do batismo. Mas a gente lê, como eu já tinha falado, os outros sacramentos. E falando da reconciliação, Deus perdoa os pecados de outros modos. Por exemplo, Tiago, na carta de Tiago, diz que a caridade apaga uma multidão de pecados. Pedro diz na carta de 1 Pedro, se eu não me engano, diz que se você exorta a fé, você ganha o fiel e tem os seus pecados perdoados, porque ensinar é um grande serviço. E eu acredito que os meus pecados estão sendo perdoados nesse sentido também. Também existe aquele pecado que é perdoado, por exemplo, na proclamação do Evangelho. Sempre que o Evangelho é proclamado na missa, o padre faz uma oração silenciosa. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Enfim, Deus encontra as suas maneiras de nos perdoar. Certo? Mas o modo ordinário, o modo comum, o modo privilegiado e o modo, como eu digo, exato, sem sombra de dúvidas, de perdoar os pecados é através do sacramento da reconciliação. E o sacramento da unção dos enfermos e o sacramento do batismo também tem esse poder de perdoar os pecados, certo? Mas vamos, por enquanto, nos deter só no sacramento da reconciliação. Como modo ordinário, é esta via que me dá uma certeza do perdão, ok? Deus pode perdoar de outros modos? Pode, a gente não conhece a misericórdia de Deus. Eu não posso dizer que uma pessoa que não é católica, Deus não vai alcançar com a sua misericórdia e não vai, uma pessoa que desconheça a fé, eu não posso dizer que essa pessoa vai morrer num pecado. Eu não sei, Deus tem os seus meios, mas o meio normal, o meio ordinário e o meio eficaz é o sacramento da reconciliação, ok? Terceira coisa que eu quero falar para vocês é o sacramento da comunhão, da reconciliação, perdão, ele é um sacramento de intimidade com Deus. Ele é um sacramento que nos leva à comunhão com Deus. Ele é um sacramento que nos leva a ser um com Ele. Ele é o sacramento do sigilo. É o sacramento do segredo, onde eu e Jesus entramos no profundo segredo, onde eu e Jesus podemos ter um colóquio tão íntimo de dizer coisas que eu não digo para ninguém, de dizer coisas tão sigilosas que eu faço de tudo para esconder, mas diante do sacerdote, diante do sacramento, diante de Jesus, eu revelo a minha intimidade, eu revelo a minha podridão, eu revelo os meus pecados, eu revelo aquilo que é feio. E isso é ótimo, isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós podemos, que privilégio nós podermos falar isso com Deus. Nós podemos falar isso com Deus, sobretudo no sacramento, que é o lugar eficiente,
onde Deus vai me perdoar e onde Ele vai se encontrar comigo, onde Ele vai se encontrar conosco. Ali nós somos de fato reconciliados. Ali nós somos abraçados. Não tem como falar da reconciliação sem falar do pai do filho pródigo, que quando vê esse filho pecador voltar, abraça, pula no seu pescoço, faz uma festa. Assim é o sacramento da reconciliação. O Senhor vem estar conosco. O Senhor vem ao nosso encontro, nos abraçar, nos acolher, fazer uma festa conosco. Porque aquele meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E eu quero falar para vocês agora, dar uma dica de como fazer uma boa confissão. Certo? 3 dicas de como fazer uma boa confissão. As dicas são as seguintes, na verdade, elas partem de Jesus. Jesus que nos deu essa dica. Ele resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos, não é? Você deve conhecer essa passagem. Perguntaram para Jesus, mestre, qual é o principal mandamento? E Jesus respondeu assim: os mandamentos da lei de Deus se resumem em, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a si mesmo. Nós primeiros temos que nos perguntar, e aqui é a primeira dica: eu estou amando a Deus acima de todas as coisas? Então, a primeira coisa que eu preciso pensar, amor a Deus. Amor a Deus, eu estou amando a Deus? Eu estou me dedicando às coisas de Deus? São as perguntas que nós precisamos fazer para o nosso exame de consciência. Eu posso dizer assim, inclusive, tem pecados que é por atos, por palavras. Então, se eu maldisse Deus, se eu blasfemei, né? Tem palavras que são por gestos, ou seja, eu fiz eu fiz algo que profanasse algo sagrado, não sei, eu quebrei uma imagem, mesmo que foi por acidente, mas enfim, pode ter rolado uma falta de piedade, né? E se não for por acidente é pior ainda, mas enfim, isso expressa um amor ou uma falta de amor a Deus, né? Existem pecados também que são por omissão, ou seja, o que eu poderia ter feito de amor a Deus e não estou fazendo? Quais os momentos de oração que eu poderia e até deveria estar fazendo que eu não estou cumprindo? Coisas assim, certo? Amor a Deus é a primeira dica. Segunda dica, amor ao próximo. Nós devemos amar os outros. E aí, a mesma coisa. A gente vai pensar palavras, atos, omissões. Então, quais são as palavras que nós dizemos que feriu alguém? Que foi falar mal de alguém? Quais foram os atos de agressão que a gente pode ter feito por palavras, mas também por atos físicos? Coisas que nós fizemos que pode ter prejudicado alguém? E aí você pensar, e também coisas de omissão, bens que eu poderia e deveria ter feito que eu não fiz, as pessoas que eu poderia ter ajudado e deixei de ajudar, tudo isso entra na nossa confissão. É interessante. Eu já falei do amor a Deus e já falei ao amor ao próximo. Jesus só resumiu em 2, né? Mas no segundo mandamento, assim, no segundo mandamento que Jesus resumiu, existe amar ao próximo como a si mesmo. E aí existe um outro aspecto. Eu devo me amar. Eu devo cuidar de mim. Existem pecados que são pecados contra si. Existem pecados que são contra Deus. Existem pecados que são contra os outros. Existem pecados que são contra mim mesmo. Então, quando eu não me aprecio, quando eu não cuido de mim, quando eu faço mal a mim mesmo, quando eu não valorizo o meu corpo, quando eu não valorizo a minha alma, quando eu não cuido da minha vida, quando eu, por exemplo, sou negligente com a minha saúde, quando eu coloco a minha vida em risco por aventuras vãs, colocar coisas que às vezes a gente corre risco de vida sem necessidade, né? Então,
existe um certo cuidado com a minha vida que a gente precisa ter. E aí a gente entra em drogas, em várias coisas ilícitas que a gente faz que nos ofende. Existe a dimensão da sexualidade que a gente às vezes fere as pessoas, mas às vezes a gente se fere num relacionamento que a gente já sabe que não está me ajudando. Então a gente precisa ter um dos pecados mais graves os pecados contra a própria vida. Então, se eu desejo, eu quero me matar, eu tenho pensamentos suicidas, são coisas que são graves e a gente precisa pedir perdão a Deus por isso, né? Eu sei que às vezes tem toda uma depressão, que tem uma situação de angústia tão grande que pode até atenuar a gravidade desse pecado, mas ele continua sendo um pecado. Então, atentar contra a própria vida é uma coisa que é contra a nossa natureza. A gente tende a se proteger, tende naturalmente a se preservar. Então, a gente precisa entender que existem pecados que são contra mim, que me ferem, que me fazem mal. E isso é antinatural, né? Então é isso, 3 dicas para fazer uma boa confissão. Pensar e perguntar se eu estou amando a Deus, acima de todas as coisas. Pensar e perguntar se eu estou amando os outros, sobretudo o próximo que é mais próximo da minha família, do meu grupo de oração, do meu ciclo de amizade, da minha célula, da minha casa comunitária. Terceiro, se eu estou me amando, se eu estou me cuidando, se eu estou me valorizando. Busque o sacramento da reconciliação com frequência. Isso aqui é uma arma que nós temos e que nós precisamos buscá-la. Os santos, muitos santos se confessavam com frequência e eles expressam isso como sendo uma grande arma de batalha, né? Uma grande arma de vitória, de santidade. É muito difícil ser santo sem esse sacramento, ok? É muito difícil ser santo sem todos os sacramentos, mas este sacramento, sobretudo, é o sacramento que me purifica, que me faz santo, né? Então, busquemos. Eu sei que o preceito da igreja é confessar-se pelo menos uma vez no ano, né? Mas é o mínimo. Isso aí é o mínimo necessário para ser cristão. Mas para ser um bom cristão, para ser santo, procure a confissão com mais frequência. Isso aqui, de verdade, nos ajuda na santidade. Eu não conheço outra forma. É essa forma que eu vivo e é essa forma que eu tenho para orientar a vocês. Ok, meus irmãos? Até a próxima. Shalom.